Agora, como funciona, né, essa questão da jornada do 4? O 4 bem, o 4 mal, qual a diferença dos dois, né? Como que a gente pode ver esse degradê aí de essência ao ego do perfil 4? Nesse curso, nós não estamos adentrando nas competências, qualidades, capacidades. Nós estamos falando de uma maneira mais geral, né? Porque todo perfil tem suas competências inatas, capacidades, habilidades, coisas que eles já nascem sabendo e que, se eles aprimorarem, eles serão realmente fantásticos, né? Então, próximo da essência, o 4 ele é autêntico. Ele consegue reconhecer seus sentimentos e consegue diferenciar os seus sentimentos de quem ele é. É uma coisa que quem é 4 sabe o que eu estou falando, sente o que eu estou falando, tá? Não é tão verbal, não é tão simples de acessar algumas características verbalmente. A diferenciação entre quem sou e o que eu sinto são coisas que são importantes para o perfil 4. E com isso ele é original, ele encontra a identidade que ele vai apresentar para o mundo, ele consegue se mostrar de maneira honesta, com suas vulnerabilidades, com sua parte boa, com sua parte ruim, mas ele consegue ser honesto e com isso ter a sua própria identidade, ser uma pessoa única, uma pessoa especial, né? Ele trabalha com gratidão. Por que gratidão? Porque o 4 ele tem uma questão de se comparar com os outros. Ele fica constantemente se comparando com os outros. Ah, porque fulano é mais ou menos assim, né? O 4 é um peixe que fica olhando o macaco subir em árvore e fala, o macaco sobe em árvore. Porque o elefante derruba a árvore. Porque o pássaro voa. Eu não tenho nenhuma dessas qualidades. Mas qual é a qualidade do peixe? O oceano é muito maior do que a terra. Você pode nadar por todos os lugares. Você pode fazer tanta coisa dentro da água que nenhum outro consegue. Mas o 4 não olha para as próprias habilidades, para as próprias capacidades e talentos. Ele olha mais para os outros, né? Ele tem essa característica. Entretanto, o 4, em sua essência, ele vai conseguir perceber as próprias qualidades e valorizá-las. E com isso faz com que ele viva com um propósito mais vivo dentro dele, que vai trazer mais a alegria e o brilho do perfil 4. Porque o perfil 4, ele tem essa instabilidade, né? Ou está tudo muito maravilhoso ou está tudo terrível, né? E aqui ele vive mais no mundo colorido do que no mundo cinza. Consegue ter muita persuasão, porque ele vai realmente no sentimento, nas emoções. E ele é muito sensato, ele é muito honesto, né? Consigo mesmo e com os outros. Entretanto, chega um momento na qual o alerta amarelo aparece. Sendo um perfil 4, quando começa a ter a sensação, uma coisa integral no corpo, mente, enfim, a sensação de não reconhecer seus sentimentos, diferenciar o que é sentimento e o que é identidade, ele começa a acreditar que ele é o sentimento que ele sente. Então, o que acontece é o seguinte: se eu sou um 4 e estou com você aqui e você me faz me sentir desprezado, menosprezado ou, enfim, de alguma maneira negativa, eu vou compreender aquela informação, a experiência daquilo é que você me transformou numa pessoa negativa, né? Então, eu sou negativo, não é eu estou negativo, é eu sou triste e não eu estou triste, né? Ele acaba tendo essa identificação. E a partir daí, o perfil 4, ele começa então a cair um pouco da essência para o ego. Conforme ele vai lidando com esses desejos e medos existenciais, né, que a gente falou em outra aula, cada andar vai descendo, isso aqui é isso, né? São os andares que você vai descendo, até chegar no alerta vermelho. Mas, antes disso, como que ele manipula ou influencia as pessoas, né? Persuade, utiliza ali algumas habilidades que, como falei, podem ser até manipuladoras, né? Ele acaba sendo o imprevisível, um cara instável, todo mundo pisa em ovos perto dele. Se eu falo alguma coisa, você não sabe o que vai acontecer, é uma caixinha de surpresas. Você não sabe se ele vai rir, você não sabe se ele vai bater a porta e sair andando. Você não tem ideia do que acontece, né? Então, ele manipula as pessoas dessa maneira, para de alguma forma ele se preservar no mundinho dele, tá? Então, até ter amigos 4 não é tão simples, né? Porque num dia você bate na porta da casa dele, ele está ali
lindo, maravilhoso, né? Feliz da vida. No dia seguinte ele não quer atender. Ele ouve, ele sabe, mas ele não quer atender, né? E você também não está entendendo muita coisa. Então essa é a maneira com que eles manipulam, né, o ambiente para favorecê-los. Como todo perfil tem a sua maneira. E o estereótipo do 4 é o estereótipo do mártir, né? Que seria uma vítima herói incompreendida, né? Não chega a ser necessariamente uma vítima, né? Ó céus, ó vida. Também pode ser, mas muitas vezes caracteriza como um herói incompreendido, né? Eu carrego o piano, sem eu, o que seria disso? Se não fosse eu, o mundo estaria em um lugar pior. Se não fosse eu, a sociedade, enfim, né? Inclusive muitas músicas de crítica social, etc. E aí nós temos o alerta vermelho do perfil 4. O alerta vermelho é o seguinte: a queda começou ali, né? Quer dizer, a queda começa antes. Mas aqui no alerta amarelo, né, o negócio já começou a se confundir entre sentimento e identidade. O alerta vermelho é quando ele então culpa o mundo por aquilo que ele sente / o que ele é. Então, a partir de agora, ele vai começar a devolver isso para o meio. Inicialmente, em fuga, se isolando, totalmente individualista, né? E num segundo momento, desprezando as pessoas, fazendo as pessoas se sentirem qualquer coisa. Esse ralézinho, né? Então, eles vão começar a aplicar esse tipo de estratégia, quando eles não estão bem. Então, aqui, do lado vilão da coisa, né, o vilanismo do 4, próximo do ego, eles serão pessoas excêntricas. Vamos lá. Pessoa excêntrica, ela cria uma roupagem, um personagem para ela vestir. Agora você, o cara muito doido, né, dos cabelos extravagantes, que anda com roupa toda colorida, né, aleatória, e você é o diferentão. E ele vai forçar a ser o diferentão, né? Então, é engraçado, porque quanto mais ele fica diferentão, mais ele se compara com os diferentões e mais diferentão ele quer ser, né? Então você vê aquelas coisas assim, extravagante mesmo, porque ele precisa ser diferente. Eles vão ser muito invejosos. Aqui é importante dizer que quase todas as palavras que a gente usa têm uma conotação social, semântica, que a gente vê na nossa vida no dia a dia. Mas quando a gente fala da teoria do eneagrama cognitivo, é importante a gente entender cada semântica pelo viés da teoria. Senão você vai olhar lá a inveja, vai falar assim, invejoso é o cara que faz isso. Não, a inveja é a comparação, ok? Esse cara também tem inveja, ele também se compara, mas ele se reconhece e ele fica bem com aquilo que ele é. Aqui não, aqui ele se compara e aqui ele não fica bem com aquilo que ele é. Então ele quer ser diferente, ele quer ser igual ao outro, ele quer fazer outra coisa, né? Mas aqui a inveja é a mesma coisa, é a comparação, né? Claro, mais intensificada no vilão, menos intensificada no herói, mais intensificada no ego, menos intensificada na essência. Mas essa comparação, ela existe, né? O que sou eu, o que é o outro? Preciso diferenciar, né? Então, eles acabam sendo muito dramáticos também. O drama é diferente do romântico. O romântico, ele traz uma linguagem, ele vai falar de formas diferentes, enfim, ele vai romantizar, idealizar, etc. O dramático, ele vai ser uma espécie de romântico, só que negativo, né? Exagerado. E o mártir é o herói incompreendido, né? E, de certo modo, eles se tornam pessoas mais irresponsáveis. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um perfil 4, que batia os 5 minutos nele e não falava com mais ninguém, né? E aí você fala, putz, mas o que está acontecendo, né? Não quer responder, acabou, quando quiser ele responde. Aí na semana seguinte ele voltava lá para o escritório, ninguém entendia nada, né? E aí o que acontece? O Kylo Ren, ele mostra muito bem essa representação do ego do 4, né? Tá toda hora se comparando com o avô dele, com o Darth Vader, ele quer ser um Darth Vader, ele força esse personagem, ele mata o pai, ele faz um escarcéu, né? Para no final das contas ele perceber que na verdade ele não era aquilo. Ótimo, pelo menos ele passou pela jornada ali e conseguiu sair pela essência, né? Se redimiu, né? Mas muitas pessoas vivem ali, né? No vitimismo, no martírio, né?
Então ficam próximas do ego.